Beleza, tudo bem, pessoal? Beleza? Ajeitando aqui, tudo bem? Bom dia, todo mundo que está assistindo ao vivo, muito obrigado, tá? Por quem está conseguindo assistir ao vivo. Ó, Tílio aí, beleza, Tílio? Que bom que está acompanhando aí, essa interpretação vai ser bem interessante. A gente vai conseguir falar de tópicos aí pouco comentados aí dentro da agronomia em relação à interpretação de análise de solo, tá? Se o áudio estiver ok, a gente já dá continuidade, tá bom? Então, beleza, que legal. Então, na live de hoje, a gente vai fazer a interpretação da análise de solo da propriedade modelo, né? A propriedade modelo fica em Aquidauã, distrito de Marialva, né? E é onde a gente trabalha junto com o produtor, o seu Josemar Ristal, o alemão brabo lá, brincadeira. O Josemar é um grande parceiro nosso aqui do Construindo Safras, tá? Então a gente vai fazer isso de uma maneira, essa interpretação, querendo ou não, vai ser um pouco mais rápida do que a análise, interpretação e recomendação completa, mas nós vamos destacar os principais pontos e o que chama mais atenção, quais são os principais gargalos dentro da interpretação de análise de solo, tá certo? Então vamos lá, vamos começar do início, né? A primeira coisa que você vai fazer para ter uma boa interpretação de análise de solo é você ter uma boa amostragem. E para você ter uma boa amostragem, você precisa dividir a propriedade em unidades de manejo. E por que a gente divide a propriedade em unidades de manejo? Porque quem aí já está acompanhando o Construindo Safras já sabe, né? Quem aí já é um construtor de safras já sabe, porque isso já foi assunto de outras aulas, né? E o motivo é que existem alguns nutrientes, alguns parâmetros do solo que necessitam de até 10 análises por hectare para ter uma boa qualidade e uniformidade desses dados. Então, 10 amostras por hectare é inviável economicamente. É impossível você fazer 10 análises por hectare e isso se pagar, tá certo? Então, para a gente ter uma melhor amostragem, uma melhor interpretação, uma melhor adubação, nós dividimos a área em unidades de manejo, tá? E lá na propriedade modelo, nós dividimos a propriedade em 3 unidades de manejo. Então, quem está assistindo essa live, quem está assistindo ela gravada também, se ainda não sabe como divide, manda uma mensagem, nos procure, tem alguns outros vídeos explicando mais a fundo sobre isso, tá? Lá nós dividimos a propriedade em 3 unidades de manejo. E a gente chamou um talhão, uma unidade de manejo. No outro vídeo está travando? A Mari comentou aqui que no outro Instagram está travando. Vamos ver se só entrando e saindo de novo dá certo. Senão a gente fica só no Construindo Safras, tá? Rapidinho aqui, pessoal. Vamos ficar só no Construindo Safras, então. Tá? Parece que está com algum probleminha aqui no outro vídeo. Mas não tem problema não, tá? Então vamos continuar. Se continuar travando, a gente já corta ali e ficamos só no Construindo Safras. Mas dando continuidade. Lá a gente dividiu um talhão, a gente chamou de 0,86, que foi o nosso talhão 3, uma terra chamada mais velha e uma terra mais nova. Por que uma terra mais velha e uma mais nova? Uma dessas áreas foi uma área que o seu Josemar abriu primeiro, tá? Ele abriu, a família dele que abriu aquela propriedade, então isso há muitos anos, né? Então uma parte da propriedade foi aberta um pouco antes e a outra um pouco depois. Mas seguimos. Então a primeira coisa que nós fazemos para dividir uma propriedade em unidades de manejo é o seguinte, é confeccionar uma imagem NDVI utilizando a plataforma do Land Viewer, tá? Esse Land Viewer é uma plataforma também gratuita que você pode utilizar e depois, conforme você tem a demanda, você pode assinar isso anualmente para você ter acesso a mais ferramentas. E o que é o NDVI, né? O NDVI é Normalized Difference Vegetation Index. E o que significa isso? É índice de vegetação normalizado. E o porquê que essa informação é tão importante? O que essa imagem traz de vantagem, tá? Essa imagem vai nos mostrar os diferentes índices de vegetação. Tudo bem, mas o porquê que isso é importante? Porque essa imagem
ela vai nos dar uma noção de como o solo está, tá? E por que que o Land Viewer também é uma plataforma tão importante e tão boa de se utilizar, tão, como posso dizer, eficiente? Porque ela permite que você escolha a data da imagem que você vai gerar, tá? E isso é muito importante, porque nós queremos conhecer o solo, né? E faremos isso a partir de como a planta está respondendo, de acordo com as características do solo naquele momento. E o índice de vegetação vai, dependendo da situação que o solo se encontra, uma limitação de nutrientes, uma limitação física do solo, ele vai ter um índice de vegetação menor do que uma área com mais fertilidade, com nenhuma restrição física, tá certo? Então o índice de vegetação vai nos mostrar, mais ou menos, as diferenças, as limitações, algumas restrições que determinada área tem, vai mostrar qual área provavelmente está produzindo um pouco mais, qual área provavelmente está produzindo um pouco menos, e depois os motivos nós vamos identificar ao longo do tempo, tá? Então, por que qual o melhor momento para você gerar essa imagem NDVI? O melhor momento é você escolher uma época em que houve um veranico e principalmente na cultura do milho. Por que na cultura do milho? Porque na cultura do milho, o milho é uma cultura mais responsiva do que a soja. E o que isso quer dizer? Se você plantar uma soja e um milho numa mesma situação e for uma situação de estresse hídrico, uma situação com menos fertilidade, o que vai acontecer? Quem que vai se desenvolver melhor? O milho ou a soja? A resposta, tenho certeza que vocês sabem, é que é a soja. Ou seja, a soja ela é um pouco mais resistente, então às vezes a situação não está boa, mas mesmo assim ela se vira. E o milho não. O milho ele é mais responsivo. E o que isso quer dizer também na situação oposta? Se você colocar o milho e a soja numa situação ótima, o milho também vai se desenvolver melhor do que a soja. Por quê? Como a soja é um pouco mais resistente, ela é um pouco menos responsiva. Então, no veranico, o milho vai nos mostrar as principais falhas, as principais limitações, áreas realmente limitadas, seja física ou quimicamente. E por que é uma época de veranico? Porque quando a gente tem água no sistema, quando a gente tem água no solo, mesmo que você tenha uma restrição física ou uma restrição química do solo, a planta consegue se virar. Por quê? Quando você tem água, você tem mais nutrientes disponíveis, você tem menor resistência à penetração. Então a água facilita tudo. Então numa época que você tem boa disponibilidade hídrica, a planta, mesmo que exista uma limitação física ou química ou biológica naquele solo, a planta não vai mostrar, mesmo que seja o milho, tá certo? Então é por isso que nós procuramos épocas de veranico e que tenham ocorrido na cultura do milho, tá? Esse é o motivo. E beleza, agora confeccionamos a nossa imagem e com essa imagem em mãos, o que a gente fez? A gente foi conversar com o produtor Josemar. Por quê? Não é porque está no NDVI que aquilo é uma verdade absoluta. Você precisa confirmar essas informações. Você precisa entender os motivos, tá? Então, nós perguntamos, a gente chegou com a imagem dividida em 3 unidades e fomos confirmar as informações com ele. Então, as perguntas que a gente fez foi onde que normalmente ele produz mais, onde normalmente ele produz menos, se ele sempre planta soja, se ele sempre faz a calagem em área total, se a adubação é igual para todas as áreas, quais as principais cultivares que ele usa. Além disso, a gente avaliou o relevo da propriedade, o histórico, né? Quais eram as principais culturas, como determinado talhão tem se desenvolvido, o histórico de produtividade de cada talhão, de cada unidade de manejo, se realmente batia com o que encontramos nas imagens NDVI. E foi muito interessante porque realmente ele também considerava que a propriedade dele tinha 3 unidades de manejo diferentes de acordo com a produtividade da área total. Então, beleza, dividimos a área em 3 unidades de manejo. Legal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a amostragem. Então, uma amostragem, o que é interessante numa amostragem? Como ela deve ser feita?
Em cada unidade de manejo, nós traçamos um caminhamento em zigue-zague. Para quê? Para cobrir a área dessa unidade de manejo da maneira mais uniforme possível, para essa amostra ser o mais representativo possível, mais próximo da realidade. E esse zigue-zague nós marcamos de 15 a 20 pontos por unidade de manejo, tá certo? E quais são as profundidades que nós amostramos? Aí também o pessoal que já tem acompanhado já sabe, tá? Nós amostramos de 0 a 10, de 10 a 20 e de 20 a 40. E por que nós amostramos nas profundidades de 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40? Antigamente, a recomendação era que você fizesse a amostragem de 0 a 20 e 20 a 40. Mas antigamente, nós trabalhávamos principalmente, a região, o Brasil como um todo, com plantio convencional. Então tínhamos um revolvimento grande da terra. Então não havia muita diferença entre a camada de 0 a 10 e de 10 a 20. Mas, com a utilização do plantio direto, há uma diferença muito grande de fertilidade da camada de 0 a 10 e de 10 a 20. Por isso, hoje, a recomendação é que se faça amostragem de 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40 para conhecer o seu solo do começo ao fim. Como falei, esse já é um assunto conhecido dos construtores de safras aqui, quem tem acompanhado, tá? Mas quem também está assistindo agora pela primeira vez, pode nos mandar uma mensagem, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão. A gente está aqui para a gente crescer junto mesmo, para a gente construir safras juntos. Então, continuando. A gente realizou a amostragem, embalamos, identificamos cada profundidade de cada unidade de manejo e mandamos para o laboratório. As análises que nós requeremos foi o seguinte: macro e micronutrientes, boro, enxofre e fósforo remanescente. Mas além disso, o laboratório que a gente enviou já faz por padrão o quê? pH, V%, porcentagem de matéria orgânica, CTC, porcentagem de cada nutriente na CTC e as relações de cálcio-magnésio, cálcio-potássio e magnésio-potássio, que são parâmetros muito importantes para a gente interpretar essa análise de solo e realizar a recomendação. Agora sim, vamos partir para a interpretação da nossa análise de solo. Lembrando que a gente sempre manda num laboratório confiável, né? Opa, Marcos, tudo bem? Beleza, que bom que está conseguindo nos acompanhando, né? Está conseguindo nos acompanhar ao vivo aqui, que legal. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode nos mandar aí, que vai ser um prazer responder para a gente crescer junto, tá? Então, o laboratório que a gente manda é um laboratório que a gente já conhece e confia, tá? Mas confiar é importante, mas conferir é essencial. Então, nós conferimos todos os resultados de acordo se um teor é alto, médio ou baixo, ou muito alto ou muito baixo, de acordo com o livro de recomendação de adubação da nossa região, tá certo? Então, a gente faz isso para conferir, para a gente confiar nas nossas recomendações, saber o que vai acontecer, saber qual é a real necessidade, tá certo? Então, conferimos esses teores. E a primeira coisa que a gente vai trabalhar na interpretação de análise de solo, só uma dúvida aqui. Pessoal, então quem está aqui no Jean, no Construindo Safras, no meu perfil pessoal, ele parece que está travando. Então vai, se possível, no Construindo Safras, que lá a live está um pouco melhor a qualidade, tá certo? Não sei qual que é o motivo, tem pessoal falando que a imagem está travando, se eu não me engano. Então, se possível, nos acompanhe no Construindo Safras, tá certo? Mas continuando aqui, o pH. O pH é um parâmetro muito importante para o solo, porque ele prediz muita coisa, tá certo? É a faixa, e ele prediz muitas situações que podem estar ocorrendo no solo. E qual que é a faixa ideal de pH? De 5,5 a 6,5. Beleza, isso daí já é tudo de conhecimento de todos. Mas por que essa faixa é tão importante? Porque é nessa faixa de pH que nós temos a maior disponibilidade de nutrientes, ou seja, se o seu pH está equilibrado, talvez com uma adubação mais barata você consegue produzir a mesma quantidade ou até mesmo mais do que um produtor que está com solo com pH desregulado. É isso mesmo. Então, pH é produtividade. Seu pH tem que estar na faixa ideal para você alcançar altas produtividades. Para você bater recorde de produtividade, o seu pH tem que estar equilibrado, porque é assim que os nutrientes vão ficar disponíveis para a sua planta. Tá?
E na propriedade modelo, nas 3 profundidades e nas 3 unidades de manejo, nós encontramos o pH dentro da faixa, de 5,5 a 6,5. Isso foi ótimo, a gente já começou bem. Então, provavelmente, a gente não vai precisar fazer calagem na propriedade, porque a calagem é utilizada para você elevar esse pH, para aumentar a disponibilidade de nutrientes, tá certo? Então, a gente já começou bem, né? A gente também não vai ter problemas com alumínio, nem em superfície, nem em profundidade. Por quê? Nosso pH está equilibrado. De 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40 nas 3 unidades de manejo. Então, nessa faixa de pH, o alumínio não fica disponível para as plantas. Então, isso é ótimo. E, deixa eu só conferir aqui. Beleza, vamos continuando aqui. O pH, tudo ok, era isso mesmo. Agora, o fósforo. Então, o fósforo. Por que a gente escolheu fazer também, além da análise de fósforo pelo extrator Melich, fazer o fósforo remanescente, para a gente calcular o ponto crítico, nível crítico e o fósforo relativo? A gente vai descobrir isso daqui agora, tá? Apenas pelo extrator comum, pelo extrator de Melich, os teores indicavam de médio a alto, tá? Porém, quando a gente trabalhou com o fósforo remanescente, calculamos o nível crítico e o fósforo relativo, nós encontramos valores que não eram médios a altos, não eram valores bons de disponibilidade de fósforo. Ou seja, é possível que você tenha altos teores de fósforo na propriedade e não ter uma disponibilidade, uma alta disponibilidade. Então é possível você ter altos teores de fósforo na sua unidade de manejo e a sua planta apresentar deficiência de fósforo. Por isso é tão importante a análise de fósforo remanescente. Você vai conhecer realmente como está a disponibilidade de fósforo na sua propriedade. Então, na propriedade modelo, eu vou destacar o que aconteceu. De 10 a 20 em todos os talhões, e além disso, de 20 a 40 em um dos talhões, que era uma área um pouco mais fraca de produtividade, o que a gente encontrou? Teores baixos de disponibilidade de fósforo. E por que isso ocorreu principalmente em subsuperfície, de 10 a 20 e 20 a 40? Nós fomos buscar o motivo. E perguntamos para o seu Josemar como que ele fazia o plantio, como era o posicionamento do adubo, e ele relatou que sempre realiza o plantio utilizando apenas o disco de plantio. Ele nunca utiliza a botinha, né? Ele nunca coloca os nutrientes em profundidade. E aí, o que aconteceu? A análise de solo apontou baixa disponibilidade de fósforo de 10 a 20 e de 20 a 40 em um dos talhões, tá? Mas de 10 a 20 foi em todos os talhões. E num talhão que estava um pouco mais fraco, o talhão do 0,86, a gente teve baixa disponibilidade de fósforo também de 20 a 40. Então, qual é a recomendação nessa situação? É que, além da quantidade de adubo requerida pela soja, você precisa recomendar o posicionamento do fósforo. E o posicionamento, na situação dele, é utilizar no plantio a botinha o mais profundo possível e posicionar esse adubo o mais profundo possível para corrigir essa deficiência de fósforo, essa baixa disponibilidade de fósforo de 10 a 20 e de 20 a 40. Por quê? De 0 a 10, tá ok. Ele não precisa se preocupar de 0 a 10. Nessa profundidade, estava tudo ok, alta disponibilidade de fósforo nas 3 unidades de manejo. Então, a recomendação dele não era nem aumentar tanto a quantidade de fósforo, mas sim o melhor posicionamento desse fósforo. Então, por isso que eu falo, as análises de solo são incríveis, né? São muitas variáveis. Não é a quantidade de adubo, é também o posicionamento, é também a época de aplicação. E no fósforo nos mostrou isso. Ele estava adubando errado? Não. A quantidade dele estava sempre muito boa. Tanto é que de 0 a 10 ele tem alta disponibilidade de fósforo. O que ele estava fazendo era posicionando o fósforo de maneira errada. Beleza. Agora continuando, vamos para o potássio. O que nós encontramos em relação ao potássio também foi bem interessante, tá? Nesse caso, de forma parecida com o fósforo, nós encontramos teores totais relativamente bons na profundidade de 0 a 10 em todas as unidades de manejo. De 0 a 10, o solo dele de potássio estava ótimo.
Porém, de 10 a 20 e de 20 a 40, os teores estavam sempre médios para baixo. E por que isso ocorre? Vamos identificar novamente. No caso do fósforo, foi porque o posicionamento era superficial. No caso do potássio, eram por dois motivos. Um dos motivos era que, realmente, ele realizava o plantio apenas com disco de plantio e não realizava o posicionamento do adubo em profundidade. Mas o potássio tem um outro detalhe. Ele estava colocando uma porcentagem muito alta de potássio em cobertura. Então, aqui a recomendação foi bem interessante, porque além de recomendar o potássio em profundidade no plantio, a gente mudou a porcentagem que ele aplicava de potássio em cobertura e posicionamos mais potássio no plantio, adubação de base. Tá? Então a adubação em cobertura dele esse ano vai ser baixíssima, tá? Vai ser baixíssima, vocês vão acompanhar nos próximos vídeos, a gente vai estar lá. Vai ser baixíssima, porque de 0 a 10 os teores de potássio dele estão altíssimos, altíssimos. Então o problema dele não está em superfície, não está de 0 a 10, é de 10 a 20. Então a gente tirou uma grande quantidade de potássio em superfície, passamos essa porcentagem para adubação em base e, além disso, o posicionamento desse adubo vai ser o mais profundo possível, tá certo? E aqui, mas o potássio tem outro detalhe muito interessante, tá? Mas vamos continuando. A recomendação aqui também foi para utilizar formulados com maior concentração de potássio do que os formulados anteriormente. Para quê? Para posicionar mais potássio em base, mais potássio em profundidade. Mas, como eu disse, o potássio teve outro detalhe interessante, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. E por que isso é interessante? Por que o potássio é tão importante e tem tantas variáveis em relação ao potássio? Porque o potássio não se trabalha apenas com teor absoluto. Como o potássio também é absorvido pelo mesmo sítio de absorção que o magnésio e que o cálcio, nós precisamos levar em consideração as relações entre eles. Então a gente vai falar isso daqui a pouco, tá? Já a gente chega lá. Agora falando de cálcio e magnésio. Os teores de cálcio e magnésio estavam bons em todos os talhões e em todas as profundidades. Realmente ele não tinha limitação nenhuma por causa de cálcio e magnésio. Muito bom o solo dele em cálcio e magnésio. Agora falando de enxofre. O enxofre é sem dúvida o macronutriente mais negligenciado da agricultura brasileira, tá? O enxofre é, sem dúvida, o mais negligenciado. Porque, normalmente, o formulado é NPK, o enxofre pouca gente comenta. Lógico que quem usa super simples, quem usa adubo fosfatado com enxofre, já tem uma certa melhora. Mas, muitas vezes, na amostragem de solo, na análise de solo, as pessoas nem pedem para realizar a análise de enxofre, tá? E isso é extremamente importante. O enxofre é um macronutriente, alta demanda. A cada 2 quilos que a soja consome de fósforo, ela consome praticamente 1 de enxofre. Então o enxofre é sem dúvida muito importante, tá? E como que a gente resolve o problema de enxofre? A gente pode fazer isso, a adubação de enxofre, de algumas formas, tá? No plantio, a gente pode fazer a adubação de enxofre como? Utilizar adubos com enxofre, tá? Tem formulados que vêm com enxofre, se eu não me engano aqui em Aquidaban, o pessoal comentou que tinha um adubo que vinha da Rússia que já tinha uma porcentagem de enxofre, só que você precisa tomar cuidado com qual é a porcentagem de enxofre que esses formulados vão ter, tá? Outra situação que você pode utilizar o enxofre, resolver esse problema no plantio, utilizar super simples, ele tem de 8 a 10% de enxofre. Qual é o problema? Pode ser que a quantidade de super simples que você vai utilizar para suprir a necessidade de fósforo não seja suficiente para suprir a necessidade de enxofre. Por isso a gente precisa tomar um cuidado e fazer as contas corretas em relação ao enxofre. Além disso, você pode usar adubos que são conhecidos aí como adubos de baixa concentração. O que é adubo de baixa concentração? São adubos que o formulado N, o P e o K, a soma dá menos que 30. Normalmente, esses adubos possuem uma porcentagem de enxofre. E adubos que, por exemplo, 4, 14 e 8, 4 com 14 e 18,
é o 8,26. Então, um adubo de baixa concentração. Talvez ele vai fornecer, talvez não, ele fornece normalmente, em 99% dos casos, uma quantidade de enxofre. É uma saída, é uma alternativa que você pode utilizar. Mas lembrando, precisa fazer os cálculos de quanto você vai fornecer de enxofre, porque a demanda da soja é alta. Outra situação que você pode fazer, resolver esse problema de enxofre é com gessagem. Só que o gesso não é um adubo de enxofre. Você vai realizar a gessagem quando você tiver necessidade de corrigir solo em profundidade. E aí você pode aproveitar e fazer as contas para o fornecimento de enxofre, tá? É sim uma alternativa muito importante e que deve fazer parte do nosso manejo de adubação. Além disso, quando você vai fazer uma adubação de cobertura, que você pode estar utilizando em um outro momento, o nitrogênio, talvez utilizar uma forma como o sulfato de amônio, que tem uma concentração de 22 a 25% de enxofre. Vai fornecer também um pouco de enxofre, tá? Outra alternativa, enxofre elementar e enxofre sulfato, tá? Essas são fontes, isso você pode... É obrigado vir a quantidade de enxofre sulfato na especificação do adubo. E o enxofre, ele só é absorvido pela planta na forma de sulfato. Mas isso quer dizer que você não pode usar enxofre elementar na sua propriedade? Não, isso não quer dizer isso. Quer dizer que você precisa tomar alguns cuidados. O enxofre elementar, para ficar disponível para a planta, vai precisar ser transformado em sulfato. E para essa transformação ocorrer, existem algumas variáveis que vão influenciar para essa transformação ser mais rápida ou mais lenta. As principais: temperatura, micro-organismo, a aeração desse solo, a estrutura desse solo. Então, numa região fria, com um solo compactado, cara, se você utilizar enxofre elementar, você vai ter problema. Esse enxofre não vai ficar disponível para a sua planta, tá? Agora, numa região quente, uma região um pouco mais quente, com um solo bem estruturado, um solo aerado, com uma boa quantidade de matéria orgânica, uma região que normalmente faz o consórcio milho braquiária, que você vai ter bastante micro-organismo, talvez que você faça algum mix, tá? Pessoal, só lembrando aqui, quem está no meu Instagram, Jean Construindo Safras, se possível, vai no Instagram do Construindo Safras, tá? O Instagram do Construindo Safras está com uma qualidade um pouco melhor. Eu já recebi algumas mensagens que no Instagram do Jean, no meu perfil pessoal, a gente está tendo algum delay, algumas travas, tá? Então, no Construindo Safras, a live está correndo tudo bem, tá certo? Então, se possível, passa lá, Construindo Safras, tá certo, pessoal? Deixei aqui aberto só para chamar quem estivesse entrando ao longo da live. Então, se possível, entre no Instagram Construindo Safras. Lá a live está rodando bem certinho, tá certo? Agora, continuando. Então, o enxofre, numa região, como eu falei, alta qualidade, alta cobertura de matéria orgânica, uma propriedade que faz cobertura, que faz talvez um mix de plantas no consórcio com o milho, uma propriedade que tem uma boa estrutura de solo, uma temperatura um pouco mais elevada. Nessa propriedade, você provavelmente vai ter uma alta disponibilidade de enxofre, mesmo aplicando enxofre elementar, tá certo? Então, precisa tomar alguns cuidados. Outro detalhe, você pode utilizar enxofre alimentar, mas talvez optar por uma fórmula de pó, talvez não o granulado. Se você está numa situação de baixa temperatura e de um solo compactado, talvez optar por um enxofre em pó, tá certo? Isso, elementar em pó, isso também vai aumentar a disponibilidade do enxofre, porque ele vai se transformar em sulfato mais rapidamente para a planta. Agora, continuando. O boro. O boro também é um micronutriente que normalmente a gente tem problemas na região aqui, tá? E o boro estava com teores baixos em todas as unidades de manejo da propriedade modelo e em todas as profundidades, tá? E o que você pode fazer para resolver isso? Você pode utilizar alguns formulados que tem boro. São poucos, tá? Você precisa pesquisar, talvez na sua região você não vai encontrar. E não é muito comum mesmo. E você também pode fazer via foliar, tem vários produtos comerciais de acordo com isso. Mas
temos algumas outras opções. Existe também alguns produtos comerciais para você aplicar o boro junto com a última desseca antes do plantio. E por que essa prática é bem comum? Porque o boro, ele tem uma necessidade, a planta necessita, ele é um micronutriente, então a necessidade dele pela planta não é muito alta. E a adubação sempre vai variar de 0,5 a 1,5 kg por hectare. Então, como você aplica 1,5 quilos, 2 quilos em 10 mil metros quadrados? É difícil. A uniformidade, a distribuição uniforme, vai ser difícil você conseguir alcançar essa uniformidade, uma boa distribuição. Mas há sim algumas alternativas. Tem alguns produtos comerciais que ele já vem até com o adjuvante para desseca. Então você consegue ter uma boa uniformidade, uma boa aplicação desse boro, vai ficar bem distribuído e vai suprir sim a necessidade da sua planta. Só que o que você precisa tomar cuidado? Qual que é a fonte? Se é uma fonte ácida, talvez a sua desseca pode ter um problema devido à acidez, ou não, talvez isso pode melhorar. Você precisa fazer essas contas de acordo com cada produto, tá certo? O boro, normalmente você fica refém da região que você está. Quais são os produtos disponíveis, tá? Aqui na propriedade modelo, eu acredito que o seu Josemar conseguiu, acho que umas 3 ou 4 empresas diferentes, mas com alguns produtos semelhantes, optou pela que ele achou mais conveniente, que foi essa para utilizar na desseca, tá certo? Então a gente oferece a solução, a gente mostra as possíveis soluções e ajusta de acordo com a necessidade do produtor. E na propriedade modelo foi assim. Isso daí vocês vão acompanhar a gente fazendo na prática, tá certo, pessoal? Os próximos vídeos vai ter isso daí, a gente fazendo isso lá junto com o seu Josemar. E aí agora os outros micronutrientes, alguns dos outros, né? Cobre, ferro, manganês e zinco, os teores estavam adequados em todas as unidades de manejo e em todas as profundidades. Realmente, a propriedade modelo ali do seu Josemar ele já vem cuidando muito bem do solo dele. Ácido bórico também é uma saída, tá, Atílio? É sim uma saída. Aí você precisa tomar um pouco de cuidado com o pH dele, mas ele é uma saída. Mas qual que é o problema do ácido bórico também? Ele tem alta concentração de boro, se eu não me engano 25%. Então você acaba usando pouco produto, o que dificulta também a distribuição. A não ser que você consiga incluir ele na desseca, né? Se for esse produto específico que você pode utilizar na desseca sem grandes problemas, filé. É uma ótima opção utilizar o ácido bórico. Um que o pessoal usa muito também é o bórax, mas às vezes ele também não está disponível na sua região. Mas a gente não pode deixar a planta sem boro de jeito nenhum, tá certo? Qualquer dia a gente pode falar do boro e suas funções dentro da planta. É um assunto um pouco mais pesado, mas é bem interessante também. Agora partindo, lembra que eu falei do potássio, a importância dele, que não era só falar de teores, mas também das relações? Então vamos falar das relações cálcio-magnésio, cálcio-potássio e magnésio-potássio. Para os solos da nossa região, aqui região de Maringá, no Paraná, as relações adequadas para cálcio-magnésio é que elas fiquem entre 1,5 e 3,5. O que isso quer dizer? Que para cada uma unidade de cálcio, nós podemos ter de 1,5 a 3,5 dessa mesma unidade de magnésio. E dessa forma, a planta vai conseguir absorver o cálcio e o magnésio de maneira eficiente, sem sentir a deficiência de nenhum desses nutrientes, tá? Cálcio e potássio. Essa relação ideal, a relação ideal de cálcio e potássio é que ela fique entre 8 e 16. O que isso quer dizer? Que para cada unidade de cálcio, nós podemos ter de 8 a 16 de potássio. E dessa forma, a planta vai conseguir absorver o cálcio e o potássio de maneira equilibrada, não vai sentir a necessidade, a deficiência de nenhum desses dois nutrientes. E de magnésio e potássio, a relação ideal é de 3 a 6, como a gente já está sabendo, para cada unidade de magnésio que a gente tenha de 3 a 6 de potássio, tá? E dessa forma, a absorção vai ser adequada para todos esses nutrientes. E o que a gente encontrou na propriedade modelo? Para os talhões 1 e 2, a relação cálcio e magnésio estava ok
para todas as profundidades. Tá? A relação cálcio-magnésio estava realmente muito boa. Então, a planta não vai ter deficiência de cálcio nem de magnésio. Mas para o talhão 3, a relação cálcio-magnésio estava alta. Ou seja, nós tínhamos muito cálcio em relação ao magnésio. O que isso vai resultar? Uma menor absorção ou talvez uma deficiência de magnésio. Tá? Isso pode gerar uma deficiência de magnésio. Mas como você identifica o motivo e como você resolve isso? Identificar o motivo. Vamos conversar com o Sr. Josemar. O que ele fez naquele talhão? Ele relatou que naquele talhão ele fez calagem. No ano anterior. E a calagem ele fez com um calcário com baixíssima concentração de magnésio. Está explicado. Tá? Ele fez essa calagem e o calcário tinha uma alta concentração de cálcio, que é em todos, mas tinha uma baixa concentração de magnésio. Então, como que você resolve essa solução? Você vai conseguir resolver isso agora? Você vai conseguir aplicar magnésio agora? Pesquise na sua região se tem algum adubo, algum fertilizante assim que você consiga realizar. Dificilmente você vai encontrar. Então, o que você vai fazer? A próxima calagem, você vai recomendar uma calagem com um calcário extremamente rico em magnésio. É isso que você vai fazer, tá certo? Para você equilibrar essa relação de cálcio e magnésio naquele talhão específico, tá certo? Esse calcário, com certeza, vai ser um pouco mais caro. Isso daí é uma certeza mesmo. Então, talvez você não tenha que fazer isso para todos os talhões, mas naquele talhão específico você vai ter que fazer, tá certo? E agora, falando das relações cálcio-potássio e magnésio-potássio, o que nós encontramos? Nós encontramos que para a camada de 0 a 10, essa relação estava equilibrada para todas as unidades de manejo. Então, cálcio, potássio e magnésio e potássio estava muito bom na camada de 0 a 10. E aí lembra que eu falei que o Sr. Josemar aplicava muito do seu potássio em cobertura e pouco na base? A análise de solo nos confirmou isso daí. Para a superfície, os teores e as relações de potássio estavam equilibrados. Mas de 10 a 20 e de 20 a 40, os teores estavam entre médio e bom, mas as relações estavam desbalanceadas. E sempre pedindo um aumento de potássio, tá? Mesmo que em um ponto ou outro, esse potássio estava com teor alto, a relação dele, cálcio, potássio, magnésio, potássio, estava desbalanceada, estava fora do ideal. Então, muitas vezes, você tem um teor bom de potássio, cara. Você tem um teor bom, só que a relação dele está desequilibrada. Pronto, a planta não vai absorver o potássio como ela deveria. Você vai ter problema com relação ao potássio. Não adianta só teores, precisamos ver as relações, tá? Para solucionar isso, foi recomendado, como eu falei, uma dose extra de potássio na base, para aumentar os teores, mesmo em alguns pontos que esses teores já estavam altos, houve a necessidade de aumentar os teores de potássio, para quê? Melhorar e equilibrar essa relação, tá certo? Equilibrar essa relação. E além disso, focar, diminuímos muito o potássio em cobertura e colocamos na base, em profundidade. Então, a interpretação de análise de solo é uma ciência muito especial, né? Diversos fatores influenciam. O solo pode ter um nutriente disponível e a planta não consegue absorver ele. O solo tem um nutriente, mas ele está superficial. Tem um micronutriente que é fácil de comprar, mas é difícil de aplicar. E a uniformidade de aplicação é difícil, como é o caso do boro. Então, a interpretação e a recomendação de análise de solo é uma ciência muito complexa e muito apaixonante. Aqui o pessoal do Construindo Safras, nós somos apaixonados pela adubação, tá certo? E são muitas variáveis que irão influenciar nas tomadas de decisões. E isso a gente nem chegou a comentar sobre você chega numa formulação, tá?
E aí você recomenda o produtor, eu quero a formulação tal, 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 formulário tal, tal, tal. Chega na cooperativa, esse formulário não existe. O que você vai fazer? Vai chorar? Não. Você vai dar um jeito, você vai fazer os cálculos de acordo com os formulários que você encontrou. Ah, mas não tem enxofre no formulário. Pô, então vou tentar comprar um enxofre elementar em pó, vou tentar realizar essa aplicação talvez em cobertura. Ah não, minha região é quente, eu estou com bastante matéria orgânica, meu solo está bem estruturado. Eu vou usar um S elementar misturado com formulado. Pô, pode ser uma solução, tá certo? Então a gente se adequa para a necessidade de cada produtor. Então se vocês entenderam o valor que uma interpretação e a recomendação de adubação possui e quer se aprofundar ainda mais nesse mundo, o Construindo Safras pode ajudar vocês, tá? Nós estamos com as inscrições abertas para o programa Construindo Safras Soja 1.0, que nós vamos detalhar ponto a ponto a recomendação, o ajuste, a amostragem. As aulas já estão gravadas de amostragem, tá? Eu e o Fernando Pátaro realizando a amostragem lá no campo, tá? A gente fez uma aula teórica aqui no estúdio do Construindo Safras, mostrando qual equipamento você pode utilizar, qual a especificação da parafusadeira, por exemplo, qual que é a broca, quais os cuidados que você deve tomar. Gravamos tudo isso aqui no estúdio do Construindo Safras, depois fomos para o campo, tá? Então, é um programa de construção de safras. A adubação, chegamos no formulado, legal. Na cooperativa tinha? Não. O que a gente fez? Ajuste. E se você também está encontrando algum desses problemas na sua situação, nós vamos encontrar a solução para a sua região. Você vai mostrar a análise de solo, você vai interpretar, você vai aprender a interpretar essa análise de solo. E caso tenha algum problema no cálculo, nós vamos fazê-lo junto com vocês, tá certo? Então, as inscrições estão abertas para o programa Construindo Safras Soja 1.0. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, tá certo, pessoal? Muito obrigado, todo mundo que assistiu, conseguiu acompanhar a live ao vivo, né? Se é uma live, é ao vivo, mas também para quem está acompanhando essa live gravada, agradeço vocês que estão assistindo. Qualquer dúvida, sugestão, nós estamos abertos. Vamos construir safras juntos, tá certo, pessoal? Então, assim me despeço, um forte abraço e fiquem com Deus. Até mais!